Deus. Som. Som. Pronto? Que Deus o abençoe grandemente, meu Pai. Muito obrigado. Alegria estar com os irmãos e poder retornar aqui. Antes dessa oportunidade de 2019, eu estive aqui com a minha esposa, tempo do pastor Ney Ladeia, no encontro de casais. Foi muito bom. Nós fomos para um lugar frio, aqui no Pernambuco. Eles climatizaram a cidade. Foi lá para as montanhas, né? O pessoal que estava naquele encontro de casais talvez lembre, mas sempre tem sido uma alegria estar com os irmãos e participar da obra do Senhor com os irmãos. Privilégio nosso fazermos parte dessa família batista no Brasil, não é verdade? Temos que ser gratos ao Senhor. Hoje, quando eu conversei com o pastor Marcos sobre o tema da mensagem, colocando diante do Senhor, o que eu gostaria de conversar com os irmãos é sobre um grande desafio que a igreja tem, que é discipular as gerações. E quando eu vi a proposta de planejamento de vocês, a grande ênfase em discipulado e nas famílias, nas gerações, eu disse, isso é coisa de Deus mesmo. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm terceirizado praticamente tudo. Ao invés de eu cozinhar em casa, eu ligo para o iFood. Ao invés de eu educar meus filhos, eu ponho numa escola a tempo integral. E nós vamos terceirizando, e nós acabamos fazendo isso também na nossa vida espiritual. Ao invés de eu fazer culto doméstico, eu levo meu filho na escola bíblica, que é uma coisa boa. Pegar iFood é bom, e quem que não é grato aqui por poder pedir uma comida e resolver o problema de não ter nada na geladeira? No tempo da pandemia, a gente não sobreviveria, né? Mas não dá para terceirizar tudo na vida. E existem algumas áreas da nossa vida que, quando nós nos omitimos, nós pagamos um preço muito alto a médio e longo prazo. E o que tem acontecido com muitas famílias, infelizmente, é que o discipulado dos filhos tem sido terceirizado. Ou, infelizmente, em muitas situações, existe omissão. Sabe aquela história que eu não gosto de política, eu não vou votar? Ou eu vou votar em branco? Eu posso até me omitir, mas depois não reclame. Sabe aquela situação que existe na vida sempre situações em que, quando eu me omito, eu talvez resolvo uma pressão do momento, mas eu colho consequências adiante. Quem decide não decidir por Jesus, já decidiu, não é verdade? Se eu decido não ser discípulo de Jesus aqui, eu decidi a minha eternidade. As consequências da omissão, as consequências de eu não aceitar o chamado de Deus, eu não me envolver naquele projeto que Deus tem, são normalmente muito grandes. Não criar os filhos no temor do Senhor custará muitas dores no futuro. Não buscar a vontade de Deus para a minha vida tem um preço. Isso não é só para missionário, para pastor, é para membro de igreja. Esse assunto é para discípulo de Jesus. Todos nós somos discípulos e nós precisamos caminhar seguindo o Mestre. E mais, como discípulos, nós somos discípulos em comunidade. A fé cristã, ela só é vivida verdadeiramente quando vivida em comunidade. É por isso que não existe igreja só online. Isso é um mito da nossa geração. Graças a Deus, porque existe a igreja online. E no tempo da pandemia, nós descobrimos como é bom nos encontrar pelo Zoom. Lembra ou era o Meet? Ai, que desespero, está caindo. Sai e entra de novo porque está cortando. Lembra disso? E como foi bom. Mas não substitui aquele abraço que a gente se deu aqui. Nós somos seres relacionais. E a fé cristã é uma fé relacional. É por isso que o projeto discipular que Deus tem para nós é tão importante. Satanás, quando ele não consegue nos levar para o lado da mentira, ele transforma a verdade numa meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira completa.
Muitas pessoas no nosso meio acham que discipulado é para novo crente, não é isso? A gente faz discipulado daquela pessoa que aceitou Jesus para ela ser batizada. Isso está certo ou errado? Está certo. Mas discipulado é só isso? Aí que está o problema. Aí é onde está a mentira. Isso é apenas uma parte do que significa ser discípulo de Jesus. Conta para a pessoa do lado, há quantos anos você aceitou Jesus? Faz quantos anos? O povo está contando no dedo agora. Tira a calculadora. Quantos anos? Nós somos discípulos para a vida toda. Ninguém se forma em escola bíblica. Não tem formatura na escola bíblica. Ou melhor, tem. Só que a formatura você não vai participar. Sabe qual é a toga de formatura que você vai usar no dia da formatura da escola bíblica? É uma coisa de madeira assim comprida e que normalmente colocam aqui. Vão cantar uns hinos bonitos na sua formatura, vai ter gente emocionada chorando. Espero que não tenha gente alegre. É só no dia da nossa morte que a gente se forma. A meia mentira que Satanás coloca, a meia verdade que vira uma mentira inteira, é de que discipulado é para novo crente. Você tem 40 anos de crente, você é discípulo, você precisa ser discipulado. E mais, se nós queremos discipular gerações, você precisa discipular outras pessoas. Eu tenho uma pergunta para você. Você foi discipulado por alguém? Você consegue identificar alguém que discipulou você? Eu me lembro quem fez a minha classe de novos crentes, mas eu nunca fui discipulado na minha vida, até poucos anos atrás. Porque eu tinha esse mito que discipulado é só para preparar para batismo. Quando eu conheci a verdade bíblica de discipulado é uma caminhada cristã, é um processo permanente de crescimento, desenvolvimento e de ajuda entre a família de Deus, eu descobri uma dinâmica na vida cristã que eu não sabia que existia. Lá em 1 Timóteo 1:5, vai aparecer o texto aqui, eu queria que você lesse comigo. Você pode ler? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Timóteo era a terceira geração de discípulo de Jesus. A avó, a mãe e agora ele. E ele cresce, ele tem essa experiência de ver 3 gerações dentro da sua casa, vendo a vida, servindo ao mesmo Senhor. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família? Opa, vamos voltar para trás? Faz a conta. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família? Uma geração, eu sou o único crente da minha família, eu que aceitei Jesus. Há 2 gerações, meus pais se converteram e agora eu estou servindo ao Senhor. Eu sou 4ª geração de crente. Meu bisavô se converteu, meus avós eram crentes, minha mãe era crente e eu. Meus filhos são 5ª geração e o meu neto já é 6ª geração de discípulo de Jesus. Aleluia! Que coisa gostosa! Você conseguiu encontrar quantas gerações você tem de Jesus na sua família? Até lá atrás? Eu queria que você formasse um grupinho de 3 aí. Aí vocês vão descobrir que eu sou agitado mesmo. Forma um grupinho de 3 aí onde vocês estão e compartilha quantas gerações o Evangelho está na sua família. Pode fazer isso? Rapidinho, vira para a pessoa do lado aí, chama a pessoa. Há quantas gerações o Evangelho está na sua família?
É gostoso ouvir isso, né? É bom demais. Nossa igreja, nós temos um grande desafio lá no Bacaxeri. A grande maioria dos membros da nossa igreja são primeira geração. Nós, na realidade, temos um grande berçário na nossa igreja. Um grande desafio, mas uma grande oportunidade. Aquelas pessoas convivem diariamente dentro de casa com alguém que não conhece Jesus. Eu fui discipulado pela minha mãe. Então eu tive um discipulado. Eu fui discipulado pela minha avó. Há pouco que eu convivi com ela, ela reafirmou a minha fé. E nós, provavelmente, uma grande maioria aqui, nós somos discipulados pelos nossos pais. De várias maneiras, às vezes até inconscientes. Mas o que nós estamos falando é de algo mais intencional do que isso. E algo que transcende as fronteiras da família, então enriquece o processo discipular. Quando alguém fora da minha família, que conhece o mesmo Senhor Jesus, caminha comigo e faz diferença. Timóteo teve uma experiência muito boa com a mãe e com a avó, e isso marcou a vida dele. Mas ele teve um discipulador meio que bom, né? Quem foi o discipulador de Timóteo? O cara era meio bom, né? Dava para o gasto. E esse discipulado fez um impacto tremendo na vida dele, em como ele viu a vida e como ele viveu a vida cristã. Discipular gerações é investir em vidas, intencionalmente, sejam seus filhos, seus pais, seja o vizinho, aquele irmão da igreja. Esse é o conceito de vida discipular. O sermão acabou aqui. O que vocês ouviram é a essência do que nós vamos conversar a partir de agora. Nós vamos tentar nos aprofundar em alguns conceitos, mas a essência foi o que a gente fez até aqui. Você pode abrir sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículos 1 e 2 nos diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aí o versículo 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Nós precisamos compartilhar o que nós cremos. Tem alguém aqui que é professor? Levanta a mão. Não é verdade que a gente aprende mais quando ensina do que quando é ensinado por alguém? Tem uma coisa linda que acontece na mente humana. Quando você está ensinando, ela faz síntese. Você já percebeu? Eu viro e mexo quando eu estou dando uma aula. Termina a aula, eu rapidinho vou lá anotar. Eu disse, gente, ficou bom demais isso? Quando nós discipulamos alguém, repartimos vida com aquela pessoa, passamos para aquela pessoa aquilo que Deus já nos ensinou da sua palavra, da vida cristã, nós fazemos síntese, nós crescemos também. É por isso que esse é o projeto de Deus. E é por isso que Satanás tenta reter esse processo discipular numa salinha de catecúmenos. Quantos aqui frequentaram uma classe de catecúmenos? Levanta a mão. Está denunciando a idade, hein? Eu fiz classe de catecúmenos para o batismo. Aí a gente vinha no gasofilácio trazer o dízimo. Satanás restringe a vida discipular da igreja para essa classe, porque ele tira uma das dinâmicas que mais aquece o coração do discípulo. Quando você investe em vidas, você vê o corpo de Cristo frutificando. E quando você senta com alguém com a Bíblia aberta e compartilha a vida e aquilo que a palavra ensina, você vê Romanos 10:17 se concretizando. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. O processo discipular, ele acontece, ele é uma expressão da vida comunitária. Sabe qual é? Olhando para essa igreja, pastor Marcos, sabe qual é a visão?
antes do culto começar, uma porção de grupinhos sentados aqui, fazendo discipulado. Que tal? Soa legal? A gente chegou um pouco mais cedo, ou a gente chegou antes da escola bíblica, ou tem o ensaio do coro, meia hora, 40 minutos antes do ensaio do coro, está todo mundo reunido por aqui, porque a gente está estudando. Deus está trabalhando em nossa igreja com uma onda discipular entre os homens. Nós estamos com mais de 250 homens se reunindo semanalmente para estudar a Bíblia e para orar junto, em grupos de 5, 6 homens. Aí sabe o que aconteceu com as mulheres? A gente quer também. E agora nós estamos com outro movimento das mulheres, que elas também querem participar com esses microgrupos. E isso tem tido um impacto fantástico nas famílias. Os homens estão assumindo papéis na igreja que não tinham assumido antes. É consequência dessa dinâmica discipular no corpo de Cristo. Gera amadurecimento. Veja o versículo 1 aí do texto que nós lemos. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo sabia que a vida é difícil. Você acha que a vida é um grande desafio? Eu ouvi de um motorista de Uber essa semana. Gente, eu fiz um curso de Uber essa semana com a Assembleia da Convenção, indo e vindo, indo e vindo. E pastor não consegue ficar calado, né? Aí a gente conversa. Eu achei muito interessante. Um jovem adulto, devia ter uns 30 anos, a gente conversando e falando, ele já divorciado, com filhos e toda essa coisa, ele diz: ai, eu estou cansado dessa vida adulta. Gente com 30 anos, ele já está cansado? Paulo sabia que a vida adulta, e a vida adulta como discípulo de Jesus, existem muitas lutas. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis o quê? E parou aí? O que ele disse mais? Diz isso aí para a pessoa do lado. Tem bom ânimo. Vamos lá, se anima. Vamos nessa. É essa palavra que Paulo diz: meu filho, fortifique-se na graça. Perseverança é virtude cristã. E quando eu tenho discipuladores, e eu tenho discípulos, naquele dia em que eu estou querendo jogar a toalha, o que o meu discipulador vai fazer? Te apruma, rapaz. Larga a mão disso, vamos orar. E os meus discípulos vão olhar para mim e dizer: o senhor não é assim. O que está acontecendo? Recentemente eu estava trabalhando, preparando o sermão. Aí tem uma hora que a cabeça para de funcionar, eu levantei. Aí eu comecei a caminhar um pouco pelo corredor da igreja, andei. Aí eu vou incomodar as pessoas que estão trabalhando também. Tal. Aí nessa volta, daí eu venho para o meu gabinete, sento de novo. Aí de repente alguém bate na porta, eu tenho uma janela no meu gabinete, na porta do gabinete. Pastor, é um jovem pastor lá da igreja. Ele entrou, ele virou e disse: pastor, o senhor está com algum problema? Eu disse: como assim? Seu rosto está triste. Aí ele me fez chorar. Eu disse: estou sim. Estou preparando sermão, estou conversando com todo mundo. E Deus mandou aquele discípulo para chegar perto de mim e dizer: o senhor está triste? Eu disse: eu estou sim. Posso orar pelo senhor? Eu disse: sim, eu quero. Gente, sabe quando aquele verão abafado, quando você abre a janela e entra um ar fresco? Mudou o sermão, foi adiante, aquela tarde ficou mais leve. Vida discipular traz essa riqueza. Você caminha com alguém? Tem alguém que você se encontra regularmente para orar, compartilhar com essa pessoa? Você tem discipulado alguém?
Tem repartido com essa pessoa aquilo que você tem aprendido com Deus? Efésios 6:10 diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Nós precisamos disso. Que ninguém nos ouça. Sabe qual é a dificuldade para a gente viver essa vida discipular? É porque ela passa para a morte da minha agenda e do meu eu. Ela passa pela morte da minha agenda e do meu eu. Eu estou vivendo a minha vida, eu vou ser espiritual, eu vou crescer, eu vou aprender, eu vou assumir cargos na igreja, eu vou ser reconhecido. Aí você lê ali em Gálatas 2:20, fui crucificado, vamos ler juntos? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Passa pela morte do nosso eu, gera senso de missão. Eu faço isso não é porque minha agenda está folgada. Eu faço isso não porque eu não tenho outra coisa para fazer. Eu faço isso porque eu entendo que eu sou discípulo e o Senhor deseja que esse discípulo, essa discípula, faça discípulos. Esse é o projeto de Deus para nós, como igreja do Senhor Jesus. Eu li uma história que eu gostei demais, que diz que o grande pintor Renoir, no final da vida, ele sofria de uma artrite debilitante. Ele chegou ao ponto de não conseguir levantar da cama, tamanhas as dores que ele sentia. Mas tinha algo que ele fazia toda manhã. Ele acordava e, com muita dificuldade, ele ia até o quadro e começava a pintar. E ele tinha um amigo que cuidava dele e que via aquela rotina dele. Ele não se levantava da cama para mais nada, só para ir até o quadro, aquela tela, e pintar. E aquele amigo, um dia, vendo a dor que ele sentia, disse: por que com tanto sofrimento você continua a pintar? A resposta de Renoir foi muito sábia, mas fala sobre senso de missão. Por que com tanto sofrimento você continua a pintar? Ele disse: a dor passa, a beleza permanece. A dor passa, a beleza permanece. Eu e você, um dia passaremos por aquela formatura aqui e seremos história. Mas os frutos que você gerou com a sua vida permanecerão. Amém? É por isso que vale a pena mexer na minha agenda. Vale a pena acordar um pouco mais cedo. O movimento de Deus no meio do povo de Deus é perigoso, né? Eu não sou uma pessoa da madrugada. Os homens inventaram uma reunião de oração às 5 horas da manhã, meus irmãos. Que programa. Aí eles descobriram que tinha algumas pessoas mais normais que 5 horas da manhã era muito cedo. Então eles inventaram a segunda reunião às 6 horas da manhã. E um dia eles tiveram misericórdia. Inventaram a reunião de oração que eu vou, que é às 7 horas da manhã. Mas tem uma quantidade imensa que estão lá às 5. Porque eles entendem que essa disciplina se reflete nas outras áreas da vida deles. A dor passa, mas a beleza permanece. O fruto permanece. Bonhoeffer, ele faz uma afirmação que eu acho muito especial sobre discipulado. Ele diz: Deus está construindo uma geração de discípulos que negam a si mesmos e tomam a cruz. A pergunta que fica é se você faz parte desse movimento de Deus. Cuidado, porque se você não pular na onda, você não vai chegar na praia. Você vai morrer afogado.
quando existe um mover de Deus. E hoje nós temos um mover de Deus no mundo todo. Nós estamos vivendo o que está sendo identificado como a década dos discípulos, 2020 a 2030. No mundo inteiro existe um movimento discipular. Quando eu vejo essa igreja dizendo, nós queremos aprender a ser discípulos e a discipular, a fazer discípulos, eu vejo essa igreja dizendo, eu vou pular na onda, porque eu quero me envolver com esse mover de Deus que está acontecendo. Você está disposto a fazer isso? Vai ter dias que vai ter dor. Mas você vai experimentar um gozo e um crescimento impressionante. Isso vai demandar de você negar a si mesmo até as últimas consequências. Você já entendeu o que significa ser discípulo de Jesus? Não é ser membro da capunga. Lamento informar, pastor Marcos, ser discípulo de Jesus não é ser membro da capunga. Eu sou pastor há 42 anos. Existem alguns domingos que, quando eu assumo o púlpito para pregar, vem uma onda de tristeza no meu coração, que é muito difícil de lidar. O Espírito me traz à mente que daquela congregação inteira que está ali, muitos vêm todos os domingos. E eu fico pensando, se Jesus voltasse hoje, eles não subiriam, porque não são discípulos, são religiosos. Se a morte vier para eles, não vai ser formatura, vai ser tragédia, porque eles são religiosos que frequentam a igreja. Nós estamos falando de muito mais do que ser batista, do que ser membro de uma igreja batista, do que ter a família inteira uma história numa igreja. Meus irmãos, nós estamos falando de arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós estamos falando de experimentar vida e vida abundante com Jesus, viver com senso de missão, investir na vida de pessoas, porque é isso que o discípulo faz. Porque é isso que o discipulador maior faz, investe na sua vida, na minha vida. Para nós sermos capazes de discipular as gerações da nossa sociedade, da nossa igreja, nós precisamos viver com esse senso de missão e identificar os discípulos fiéis. E aí nós temos dificuldade. A gente tem uma sensação que a gente está julgando. Mas veja só o que o texto fala. Paulo diz que ele deveria fazer discípulos e confiar o que ele aprendeu a homens fiéis. É interessante porque a palavra no grego aqui é para uma pessoa fiel, que crê, que é leal, que é de confiança. Em outro texto, a palavra nos diz alguém aprovado por Deus. Lembra desse texto? Eu já fiz isso, e é comum nós cometermos esse erro, de investirmos nosso tempo, nosso esforço, na vida de pessoas que não querem crescer. Já aconteceu com vocês? Jesus falou sobre jogar pérolas aos porcos. Não gaste tempo com quem não quer crescer e conhecer mais a Jesus. Invista naqueles que estão querendo se tornar discípulos, que farão discípulos no futuro. É interessante porque quando você começa a pensar em quem pode ser meu discípulo, com quem eu posso caminhar, ou você começa a pensar quem pode ser o meu discipulador. Recentemente minha esposa foi procurada por alguém lá na igreja e disse, você podia caminhar comigo? Eu preciso caminhar com uma senhora. E elas estão começando a se encontrar a cada 15 dias, né? Falar sobre a vida, conversar sobre vários assuntos, abrir a palavra, orar juntos.
Recentemente, essa senhora teve uma grande dificuldade de enfermidade, mandou mensagem para minha esposa, elas oraram pelo telefone. A minha esposa faz discipulado com a minha secretária. Já há muitos anos é isso que acontece. Eu espero que as duas não fiquem falando mal de mim. Mas tem sido uma bênção saber que a minha esposa está cuidando daquela que trabalha comigo todo dia. Reino de Deus é desse jeito. Quem poderia ser o seu discipulador, a sua discipuladora, aqui dentro da igreja da Capunga? Tem alguma senhora que você, jovem, adulto, pode dizer: eu tenho a minha mãe, mas essa senhora eu admiro. Eu vou convidar para a gente tomar um chá um dia. Aqui é tomar um suco, né? Porque é muito quente para chá. Quem é um homem aqui na igreja que você admira, que você pode dizer: dá para a gente se encontrar cada 15 dias, cada mês, para bater um papo, para orar juntos? É disso que nós estamos falando, dessa dinâmica dentro da igreja. E o que vai acontecer é que você vai descobrir que esses fiéis são pessoas que não questionam por acaso. Lá em 2 Timóteo 2, o texto continua com aqueles que ficam fazendo questionamento bobo. Esse tipo de gente não gasta tempo com essa pessoa, não. Uma que Deus tem todas as respostas e outra que Deus não tem medo de pergunta. Faz pergunta para Deus. Depois você vai encontrar pessoas que gostam de conversas inúteis e profanas. Sabe aquele tipo de gente que só sabe falar dos outros? Cuidado. Esse tipo de pessoa peca e leva você a pecar. Converse sobre você mesmo. Converse sobre o reino de Deus. Uma das bênçãos de termos pequenos grupos da nossa igreja é que os pequenos grupos se reúnem e têm um roteiro. E aquele roteiro conversa sobre um texto bíblico que está vinculado ao assunto do domingo. Os membros da nossa igreja têm aprendido que é possível nós nos reunirmos e não falarmos do pastor, nem da esposa do pastor, nem do filho do pastor. Quando a gente se reúne, a gente fala da Bíblia. Coisa interessante. E com isso você vai aprendendo num processo discipular que aquele irmão que você encontra toda semana no pequeno grupo, ele compartilhou que ele perdeu o emprego, você durante a semana orou por ele, e na outra semana ele disse que está num processo de seleção. Quando aquele irmão volta dizendo que conseguiu um emprego, a vitória é só dele? Não, é nossa também. Nós começamos a multiplicar discípulos, porque daí as pessoas que não são crentes e veem esse tipo de amor acontecendo, são impactadas. Esse é o desejo que Deus tem. Porque para eu discipular gerações, eu tenho que multiplicar discípulos. E conforme eu vou multiplicando discípulos, as pessoas vão sendo atraídas pelo amor de Deus. Se eu não multiplico discípulos, se eu não faço discípulos que fazem discípulos, não tem jeito. Nós vamos ficar com uma panelinha, e algumas panelas têm tampa para ninguém entrar, não correr o risco de ninguém entrar. E é nós mesmos. E é sempre dos mesmos. Isso acontece num pequeno grupo. Aqui na Capunga, não. No Bacaxeri acontece. Aquele pequeno grupo que vira uma panelinha de tampa. Aí é função do pastor da rede chega lá, conversar com eles, dizer: sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos dissolver esse pequeno grupo. O irmão fulano vai para o grupo dele, o ciclano vai para o grupo daquele. A gente dissolve. Aí aquelas pessoas começam a crescer de novo. Porque o ambiente ali na panela parece maravilhoso, mas ele é circunscrito a eles mesmos, eles servem a eles mesmos. Já viu isso acontecer, igreja? Quando eu tenho uma visão discipular, eu não me contento com isso, porque eu quero mais. Eu quero mais discípulos novos que vieram a Cristo, eu quero crescer mais, eu quero que aquele irmão cresça mais, porque convive comigo. Obreiros aprovados entendem que Deus trouxe alguém para investir em suas vidas, para que eles invistam na vida dos outros.
Pastor Valdo está aqui comigo. Nós temos um grupo de 3 pastores que nós caminhamos há anos. E tem sido uma bênção caminhar. Tem dias que a gente vai almoçar, sabe jogar a conversa fora. Entende o que eu estou falando, essa expressão aqui? Tem coisa melhor do que jogar a conversa fora? Tem dias que a gente se reúne e a gente só fala bobagem, só abobrinha. Tem dia que a gente discute. Parece 3 adolescentes conversando. Mas tem dias também a gente tem liberdade para ligar. Eu mesmo já fiz isso, dizer, gente, eu estou precisando conversar com alguém. Todo mundo mexe na sua agenda, porque isso é vida discipular. Todo mundo mexe na sua agenda para a gente se encontrar. E eu já fui em reuniões nossas que eu falei o tempo todo. Eu precisava falar o tempo todo. E eles tiveram paciência de me ouvir. E já teve reuniões que eu fui e não falei nada. Porque o outro estava precisando. Isso é vida discipular. Isso é corpo de Cristo. O religioso se satisfaz com a convivência da nuca do outro. Olha a pessoa que está na sua frente aí. Você vê a nuca. Você não vê a pessoa. Lá na nossa igreja nós temos cadeiras. E não é porque a gente é rebelde que a gente tem cadeira, não. É porque na hora de fazer um grupo como aquele que eu fiz de 3, a gente mexe as cadeiras. Muvuca santa. Porque daí a gente olha no olho. Nós, seres humanos, precisamos desse tipo de interação para fortalecer o nosso crescimento. O desejo de Deus é que nós sejamos discípulos multiplicadores. É um discípulo que faz discípulo, que faz discípulo, que faz discípulo. Você acha que você pode aceitar esse desafio? De sair daqui para ser um discípulo multiplicador? E você vai pensar em pessoas que podem ser seus discípulos? E você vai pensar em uma pessoa, pelo menos, que pode ser sua discipuladora, ou seu discipulador? E você vai procurar essas pessoas. Você consegue ter um nome na mente? E isso faz com que as gerações interajam de forma abençoadora. Simpson diz que todo cristão deve perceber que ele é um vínculo entre as gerações. Eu estou vendo a bateria ali no canto. Aqui na Capunga a bateria é bem discreta, né? Eu percebi no louvor. Eu sou da geração que aquilo ali era do diabo. Eu me lembro quando o nosso coro jovem a nossa regente inventou de colocar um baixo e a bateria numa música do coro jovem. Foi o assunto da igreja no domingo. E da semana toda. Foram falar com o pastor no gabinete, que tinha entrado uma bateria no santuário. Como nós precisamos desse entrelaçamento discipular para que as gerações possam conviver de uma forma saudável. Uma ajudando a outra a interpretar a realidade da vida, que não é simples, é muito complexa. Nós vivemos um tempo com um desafio tremendo. 4 gerações vivendo ao mesmo tempo. A terceira idade da minha igreja não é terceira idade, é 4ª idade. Todo mundo tem mais de 90 anos. E estão lá firme. E tem o coro. O uniforme do coro é óculos. Só que agora está todo mundo fazendo cirurgia, eles estão vindo sem uniforme. É a piada da igreja. Antigamente, todo mundo usava óculos. Mas está todo mundo fazendo cirurgia de catarata e estão vendo melhor do que quem não fez a cirurgia. Mas estão firmes, servindo ao Senhor. E de vez em quando a gente traz aqueles anciãos para conviverem com as crianças, porque elas precisam ver isso. E eles precisam ver como são as crianças. Essa
mescla das gerações traz saúde para o corpo de Cristo. Você quer ser um discípulo multiplicador? Pense aí, 2 nomes que você pode conversar para vocês marcarem um discipulado. Nós vamos começar a nos encontrar cada semana, cada 15 dias. Pense aí, quem é uma pessoa que você diz, essa pessoa me inspira com o jeito dela viver a vida cristã, dele viver a vida cristã, e você diz, eu vou conversar com essa pessoa e perguntar se ele ou ela podem ser meu discipulador. E a gente pode se encontrar, nem que seja um pouco antes do culto, depois do culto, para orar junto, para conversar sobre a vida cristã. Batista gosta de material, né? Está todo mundo pensando em um caderninho, uma liçãozinha. Pode ter também. Mas quem sabe no começo não vai ter isso. Nós temos lá na nossa igreja 4 cartões, posso mandar para você depois, 4 cartões com perguntas, para orientar essas primeiras reuniões, primeiros encontros, ajudar a gente a aprender a falar sobre coisas mais profundas, sobre coisas da alma, para que nós nos tornemos uma igreja discipular. O discípulo comprometido, ele vai mudando a sua cosmovisão. E ele vai percebendo onde tem que confessar pecado, onde tem que fortalecer a fé, onde ele pode abençoar mais. E a dinâmica da vida cristã fica muito intensa. Tem uma música que eu ouvi, que eu gostei demais da letra. E eu queria pedir que você deixasse Deus ministrar o seu coração através da letra dessa música. Preste atenção.
Quem sabe a sua oração nessa manhã é dizer: Pai, me ajude a melhorar. Eu percebo, não tem como eu me tornar um discípulo de verdade se eu não perceber que preciso crescer.